Cientistas do mundo todo estão de olho num buraco gigante aberto na superfície do Sol, que é 60 vezes maior do que a Terra. A NASA, que identificou e fez imagens da mancha negra de 800 mil quilômetros, acredita que o pior já passou. Mas o fenômeno ainda é observado com atenção por causa do tamanho inédito. Os cientistas já sabiam que de tempos em tempos aparecem crateras no Sol. Mas gigante como essa é a primeira vez. Esses buracos normalmente geram correntes de ventos que podem atingir a Terra, provocando interferências que derrubam a internet, a energia e as ondas de rádio. Considerando o tamanho gigantesco da mancha, a NASA chegou a alertar que o pico dos eventos seria na segunda-feira, dia 4. Mas o vento não atingiu a velocidade prevista e os efeitos não foram significativos. A missão agora é acompanhar o buraco, que ainda pode permanecer aberto por semanas, e tentar prever as tempestades magnéticas que mexem com os meios de comunicação na Terra. O fenômeno está intrigando a comunidade científica, que acredita que o fato de o Sol já ter atingido a meia-idade diminuiria as atividades. Meus amados, prestem atenção ao que está acontecendo nos céus. Algo extraordinário tem se manifestado diante de nossos olhos. E não são apenas os homens da ciência que estão perplexos com isso. São sinais que parecem gritar para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. O Sol, a grande lâmpada que o Senhor colocou nos céus para governar o dia, está revelando algo impressionante. Foi detectado um buraco coronal gigantesco, 62 vezes maior do que a Terra. Imaginem isso, uma brecha colossal na superfície solar, lançando ventos de partículas a uma velocidade absurda de 500 quilômetros por segundo. E o que acontece quando esses ventos atingem o nosso planeta? As luzes das auroras boreais e austrais brilham com ainda mais intensidade, como se o próprio firmamento estivesse em chamas. Mas além da beleza, há também consequências. A tecnologia que usamos diariamente pode ser impactada. Satélites podem falhar, sistemas de comunicação podem ser afetados e, dependendo da força dessas tempestades solares, até redes elétricas podem sofrer danos. Isso já aconteceu antes, mas por que está acontecendo agora de forma tão intensa? A NASA monitora esses fenômenos, tentando entender e prever suas implicações. Cientistas alertam que o Sol está em um período de atividade máxima, conhecido como máximo solar. Mas eu lhes pergunto, acaso não foi o próprio Deus quem determinou os tempos e as estações? Será que essas manifestações nos céus são apenas coincidências científicas? Ou será que há algo maior por trás disso? A Bíblia, meus queridos, sempre nos avisou que os céus falam. No Salmo 19 está escrito: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus usa sua criação para nos lembrar do seu poder e da sua soberania. Assim como no passado ele usou estrelas para guiar os magos ao nascimento do Messias, será que agora ele não está nos enviando sinais sobre os tempos em que vivemos? E se isso já não fosse intrigante o suficiente, olhemos para outro acontecimento que tem despertado a atenção dos estudiosos. A Lua, nosso satélite natural, está tremendo. Sim, a Lua está sofrendo abalos sísmicos, fenômenos que antes eram raros, mas agora estão acontecendo com mais frequência. Cientistas descobriram que sua superfície está encolhendo, como uma uva que murcha ao perder sua umidade. Esse processo tem causado rachaduras e movimentações tectônicas, especialmente na sua face oculta. Mas será que isso também é um mero acaso? Meus irmãos, não podemos ignorar o que está diante de nossos olhos, pois a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria sinais no Sol, na Lua
e nas estrelas. Jesus mesmo declarou: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Lucas 21, 25. Estamos vendo sinais acontecendo e o mundo continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. A grande pergunta que devemos fazer é: o que isso significa para nós? Qual a relevância desses acontecimentos para aqueles que têm fé no Senhor? Será que esses sinais são um chamado para que estejamos mais atentos? Será que são um lembrete de que o tempo está se aproximando e que o plano de Deus está se cumprindo diante de nossos olhos? E vejam, não é apenas o sol e a lua que estão mostrando sinais estranhos. Há algo ainda mais profundo nisso tudo, algo que a ciência não pode explicar completamente. Esses fenômenos não são isolados. Eles fazem parte de um grande cenário que está se desenrolando diante de nós. Pois quando Deus move os céus, Ele também move a terra. E o que acontece quando os céus falam, mas a terra não ouve? O que acontece quando os homens continuam cegos diante dos sinais de Deus? Será que estamos nos tornando como aquele povo nos dias de Noé, que viu as nuvens se formarem, sentiu o vento soprar, mas ignorou os avisos do Senhor até que fosse tarde demais? Se os céus estão mudando, o que isso nos ensina? O que Deus quer que enxerguemos nesses acontecimentos? Mas antes de irmos mais longe, observemos um detalhe crucial. Enquanto o sol mostra seu poder e a lua se transforma, há algo ainda mais impactante acontecendo. E talvez, só talvez, isso esteja conectado a algo muito maior. Meus amados, a criação de Deus está em constante movimento e nos últimos dias temos visto coisas extraordinárias acontecendo no céu. Algo grandioso se desenrola diante dos nossos olhos. Algo que os cientistas tentam explicar, mas que, para aqueles que têm discernimento espiritual, carrega um significado muito maior. Os sinais estão se multiplicando. E agora nossos olhos se voltam para um fenômeno assombroso no Sol. Um buraco coronal gigantesco, 62 vezes maior do que a Terra, aberto na superfície da estrela que governa nossos dias. Imaginem, se puderem, a imensidão desse fenômeno. O Sol, essa chama ardente colocada por Deus nos céus para iluminar e sustentar a vida, manifesta agora uma abertura colossal, de onde emanam ventos solares a uma velocidade impressionante, 500 quilômetros por segundo. Essas partículas atravessam o espaço e alcançam nosso planeta, desencadeando tempestades solares que podem impactar diretamente a vida na Terra. Você sabia que em Deuteronômio 6:6-7, Deus nos instrui a guardar e ensinar a sua palavra constantemente? Se você quer entender em profundidade esse livro incrível, o professor e arqueólogo bíblico Rodrigo Silva preparou uma aula gratuita imperdível sobre Deuteronômio. Nessa aula, você vai descobrir contextos históricos, significados ocultos e ensinamentos que podem transformar a sua vida cristã. Clique no link que está aqui na descrição, reserve agora o seu acesso gratuito e aprofunde-se no conhecimento da Palavra de Deus. Os estudiosos afirmam que esse evento pode trazer efeitos maravilhosos, como o espetáculo das auroras boreais e austrais, quando o céu parece pintar-se de fogo com tons de verde, azul e vermelho. Mas, além da beleza, há também a perturbação. Ondas de energia atingem nossa atmosfera e podem interferir nas redes de comunicação, nos satélites, nos sistemas de navegação e até mesmo na eletricidade que utilizamos diariamente. Eis a pergunta: por que agora? Por que esses fenômenos estão se intensificando? A NASA e outros centros de pesquisa afirmam que o Sol está no auge do seu ciclo de atividade, um período chamado de máximo solar. Mas será que isso é apenas um processo natural? Ou há algo maior por trás desse aumento de intensidade? Desde os tempos antigos, Deus usou os céus para falar com o homem. O próprio Senhor declarou por meio do profeta Joel: "E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Joel
2:30, 31. Quando olhamos para os sinais que se manifestam nos céus, devemos nos perguntar: será que estamos diante do prenúncio de algo maior? Se os cientistas que trabalham com dados e previsões estão vigilantes e atentos aos céus, quanto mais nós, que temos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, devemos estar despertos para os tempos que vivemos. Será que estamos vivendo como se nada estivesse acontecendo ou estamos discernindo os sinais? No passado, as tempestades solares já trouxeram apagões e interferências graves. Os registros mostram que em 1859, uma tempestade solar tão intensa atingiu a Terra que telégrafos foram queimados e até pegaram fogo. Se naquela época, com tecnologia limitada, os impactos foram grandes, o que dizer dos dias de hoje, onde tudo que usamos depende de eletricidade, satélites e comunicação digital? Mas esse é apenas um aspecto do que está acontecendo. O Sol, com sua força avassaladora, tem mostrado sua grandeza, mas ele não está sozinho. Há algo acontecendo, não apenas com ele, mas também com a Lua. Nosso satélite natural, que sempre esteve lá, majestoso no céu, também está tremendo, está encolhendo. Movimentos sísmicos têm sido registrados e na sua face oculta, abalos tectônicos foram detectados. Será coincidência que, ao mesmo tempo, o Sol mostra sua fúria e a Lua demonstra sinais de mudança? Os antigos olharam para o céu e viram a ordem de Deus governando os astros. Mas agora, essa ordem parece estar sendo agitada. Quem tem ouvidos, ouça. Os sinais estão por toda parte, e aqueles que conhecem a palavra sabem que eles sempre antecedem grandes acontecimentos. A NASA já expressou sua preocupação com essas transformações na Lua, pois isso pode afetar as operações humanas que pretendem levar para lá. Mas a grande questão não é se a ciência está preocupada. A grande questão é o que isso significa dentro do plano de Deus. Pois se os céus mudam, se o Sol e a Lua se transformam, não seria isso um chamado para que olhemos além do natural e percebamos que há algo maior acontecendo? E isso nos leva a um questionamento ainda mais profundo. Se os astros que Deus colocou para iluminar os dias e as noites estão mudando, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? O que as Escrituras revelam sobre o tempo em que os céus dariam sinais evidentes de mudanças? Meus amados, essa resposta está escrita há séculos, aguardando o momento certo para ser compreendida. Amados, levantem seus olhos para os céus. Algo tremendo está acontecendo não apenas no Sol, mas também na Lua, esse satélite que desde a criação ilumina nossas noites e marca os tempos determinados por Deus. O mesmo Deus que estabeleceu a Lua para governar a noite, como está escrito no livro de Gênesis, agora nos permite testemunhar mudanças inexplicáveis nesse astro celestial. Há tremores na superfície da Lua. Ela está se movendo, encolhendo, como se algo invisível estivesse agindo sobre ela, forçando sua estrutura a se dobrar, a rachar. Os cientistas tentam explicar. Dizem que isso acontece por causa da contração da crosta lunar, pelo resfriamento interno. Mas será que há apenas uma explicação natural para algo tão extraordinário? Porque a Lua, irmãos, tem um papel crucial não apenas na ordem natural das coisas, mas também na ordem espiritual. Ela influencia as marés, regula ciclos na Terra e, ao longo da história, serviu como um marcador dos tempos e estações. E agora, ela treme. Movimentos sísmicos foram detectados em sua face oculta, aquele lado misterioso que nunca vemos. Como se algo estivesse despertando, como se algo estivesse prestes a acontecer. Os estudos mais recentes confirmam que a força gravitacional da Terra tem sua influência nisso, mas que jamais viram tamanha atividade acontecendo ao mesmo tempo. A palavra de Deus já nos avisava que os céus e os astros dariam sinais. Não foram apenas os profetas que falaram disso, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos alertou que haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas.
que nos últimos dias esses sinais seriam tão evidentes que até os corações dos homens desmaiariam de terror. E não é isso que estamos vendo agora. A lua, a mesma lua que tantas vezes contemplamos em noites de paz, está mudando. E não é a primeira vez que mudanças nela despertam atenção. Lembrem-se do fenômeno da lua de sangue, que aconteceu diversas vezes nos últimos anos, marcando momentos proféticos. Lembrem-se das antigas profecias que dizem que a lua se tornaria como sangue antes do grande dia do Senhor. Agora, além dessas mudanças visíveis, sua estrutura está se alterando, como se estivesse sendo preparada para algo maior. Os homens da ciência dizem que isso pode dificultar operações futuras na Lua, que pode representar um desafio para aqueles que planejam explorar sua superfície. Mas para nós, a questão vai muito além de tecnologia e exploração. A grande pergunta é: o que isso significa dentro do plano divino? Se a lua está tremendo, se rachaduras estão se formando, se a própria crosta desse astro está se modificando, o que mais pode estar se alterando sem que percebamos? Porque se há mudanças no céu, há mudanças também na Terra. A ciência fala de conexões entre o comportamento lunar e o equilíbrio terrestre. E se as bases da criação estão se movendo, é sinal de que tempos diferentes estão chegando. E vejam que curioso, enquanto o Sol se manifesta com força, liberando suas tempestades sobre nós, a Lua silenciosa treme em sua órbita. Dois luminares criados por Deus, um iluminando o dia, outro governando a noite, ambos mostrando sinais ao mesmo tempo. Será que isso é uma coincidência? Ou será que estamos diante de algo profético? Mas a Bíblia não nos deixa sem respostas. No livro de Apocalipse, João teve uma visão dos últimos tempos e viu eventos que abalaram os céus. Ele viu o sol escurecendo, viu a lua se tornando como sangue, viu terremotos que removiam montanhas e ilhas de seus lugares. Será que estamos vendo os primeiros prenúncios disso? Será que o mundo está prestes a entrar num período de mudanças sem precedentes? E se tudo isso está acontecendo diante de nossos olhos, como devemos reagir? Porque, meus amados, uma coisa é ver os sinais, outra coisa é compreendê-los. O mundo continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas aqueles que conhecem a palavra devem estar atentos, porque se os céus se abalam, se os astros se movem, a terra também não ficará inabalável. Há algo maior vindo, algo que foi anunciado desde os tempos antigos. Meus amados, os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos e muitos sequer percebem. O sol manifesta sua força com tempestades solares poderosas. A lua treme e se encolhe como se estivesse sentindo a proximidade de algo grandioso. E agora, nos voltamos para a palavra de Deus, que desde os tempos antigos já nos alertava que os céus seriam abalados. Nada disso é novo para quem conhece as Escrituras. Os sinais no céu são um prenúncio, uma trombeta celestial soando para aqueles que têm ouvidos para ouvir. A Bíblia nos fala de tempos em que o sol e a lua não cumpririam mais seus papéis como sempre fizeram. Desde os profetas do Antigo Testamento até as palavras do próprio Senhor Jesus, vemos advertências claras de que os céus não permaneceriam inalterados. Em Apocalipse 6, 12 e 14, João descreve uma cena aterradora. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Prestem atenção, João viu o sol se obscurecendo, a lua mudando de cor e as estrelas caindo. E hoje, o que estamos presenciando? O sol demonstrando um poder destrutivo, com tempestades solares capazes de afetar toda a comunicação global. A lua, que por séculos foi o marcador do tempo e das estações, agora apresentando sinais de transformação, rachando, tremendo. Se os sinais estão se cumprindo nos céus, será que não é tempo de despertarmos?
Jesus também nos advertiu: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Lucas 21:25. E será que já não estamos vendo essa angústia se espalhar? A insegurança, o medo do futuro, a sensação de que algo grande está por vir. A humanidade tenta encontrar explicações científicas para tudo, mas a resposta está na palavra de Deus. Esses fenômenos nos alertam de que estamos mais próximos do que nunca daquilo que foi profetizado há milhares de anos. Desde o princípio, Deus colocou os luminares nos céus como sinais. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para anunciar a imensidão de sua glória. Mas agora, esses mesmos luminares mostram sinais de perturbação. É como se a própria criação estivesse sussurrando para nós que algo está prestes a acontecer. Não é a primeira vez que o céu anuncia tempos de mudança. Lembrem-se da escuridão que cobriu a terra quando Jesus foi crucificado. No exato momento em que o Cordeiro foi entregue por nossos pecados, o sol escureceu e houve um grande terremoto. A criação responde à voz do Criador. Se naquele momento o céu se manifestou, por que hoje seria diferente? Quando o mundo ignora Deus, os céus falam. E o que dizer das luas de sangue que têm ocorrido repetidamente nos últimos anos? Muitas dessas luas de sangue coincidiram com eventos importantes para Israel, a nação que Deus separou como testemunho para o mundo. Em Joel 2:31 está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não é interessante que fenômenos como esses estejam acontecendo com mais frequência? Se a lua está tremendo, se o sol está se comportando de maneira incomum, se a ciência tenta prever, mas não pode controlar, o que tudo isso significa? Sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. O mundo tenta explicar, tenta ignorar, mas para aqueles que creem, esses sinais são claros. E então surge uma pergunta: estamos preparados para o que está por vir? Pois a palavra nos revela que quando os céus se moverem, quando os astros forem abalados, algo ainda maior acontecerá. Pois não são apenas os céus que darão testemunho, mas a terra também se moverá. E quando isso acontecer, muitos não estarão prontos. Se há algo que deve prender a nossa atenção nestes dias, é o fato de que os sinais que vemos no sol, na lua e nas estrelas não são mera coincidência. Desde o princípio, Deus escreveu a história da humanidade no céu, e o próprio Jesus nos advertiu sobre os tempos em que esses sinais se tornariam visíveis e inegáveis. Se os céus estão se movendo, se os astros estão sendo abalados, devemos olhar para a palavra e perguntar: o que o Senhor já nos revelou sobre isso? Jesus, em seu ministério terreno, falou muitas coisas que até hoje desafiam e iluminam a nossa compreensão. Ele sabia que haveria um tempo em que as nações ficariam em perplexidade diante dos sinais que surgiriam. E foi por isso que ele nos deixou alertas muito claros. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, ele disse: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Vocês conseguem perceber? Antes que qualquer cientista detectasse tempestades solares e terremotos na lua, antes que a tecnologia nos permitisse enxergar os fenômenos cósmicos em detalhes, Jesus já havia dito que os céus dariam testemunho e que os homens ficariam atônitos diante do que veriam. Ele falou do sol, da lua e das estrelas sendo afetados. E o que estamos vendo hoje? Um buraco colossal no sol, lançando rajadas de vento solar sobre a terra, a lua tremendo e encolhendo, e o equilíbrio cósmico sendo modificado. Mas não para por aí. O Senhor continuou dizendo que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Lucas 21:26. O que são essas virtudes do céu?
senão as forças que sustentam os astros, os sistemas que fazem com que os planetas e as estrelas se mantenham em seus devidos lugares. Jesus nos alertou que essas forças seriam sacudidas, que a estrutura do firmamento sofreria perturbações. E será que já não estamos vendo essa inquietação no cosmos? A ciência nos diz que estamos entrando em um período de máxima atividade solar, que a Lua está passando por mudanças, que os sistemas climáticos da Terra estão se tornando cada vez mais imprevisíveis. Mas será que as pessoas estão percebendo o que realmente está acontecendo? O Senhor nos deu esses sinais como alertas, como trombetas celestiais, chamando nossa atenção para algo muito maior que está por vir. Desde os tempos antigos, os céus foram usados por Deus para comunicar algo ao seu povo. A estrela que guiou os magos até o nascimento de Jesus não foi um acaso astronômico. Foi um sinal, uma mensagem do Altíssimo. Deus sempre usou os luminares para revelar tempos e estações, e agora, nos últimos dias, Ele continua falando através deles. Mas vejam o que Jesus diz logo em seguida. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Percebam o que ele está dizendo. Os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas não são o fim em si mesmos, mas um aviso do que está prestes a acontecer. Eles apontam para a maior de todas as manifestações, a volta gloriosa de Cristo. Quando Jesus falou sobre isso, ele não disse que esses sinais apareceriam sem propósito. Ele os vinculou ao grande desfecho da história humana. Quando os céus forem abalados, quando os homens perceberem que as forças do universo estão mudando, então será chegada a hora do retorno do Rei. Mas aqui está algo que precisamos entender. Esses sinais não são para nos assustar, são para nos preparar. Pois quando o Senhor falou sobre essas coisas, Ele também disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Aleluia! Isso significa que os sinais no céu não são apenas alertas de juízo, mas também sinais de esperança para aqueles que esperam no Senhor. A cada dia que passa, os cientistas descobrem mais eventos extraordinários acontecendo no universo. A tecnologia nos permite ver o que antes era impossível, e ainda assim, muitos continuam ignorando esses sinais. Mas Jesus já nos advertiu. Muitos estariam ocupados demais com suas próprias vidas para perceberem o que está acontecendo. Ele comparou esse tempo ao tempo de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam e se casavam, sem imaginar que o dilúvio estava prestes a chegar. Será que estamos vivendo dessa forma hoje? Será que estamos tão distraídos com as coisas passageiras deste mundo que não percebemos que os céus estão gritando uma mensagem divina? Mas se os céus estão falando, se os astros estão se movendo, se o sol e a lua estão nos mostrando sinais, o que virá a seguir? O que ainda está reservado para este tempo profético, porque a palavra de Deus nos mostra que há um evento que marcará o desfecho dessa história. Os sinais estão diante dos nossos olhos. O Sol manifesta sua fúria com tempestades solares sem precedentes. A Lua se estremece como se algo invisível a estivesse sacudindo, e os céus declaram a grandeza e o poder do Deus Todo-Poderoso. Mas há uma pergunta que ecoa no coração de muitos. Quando essas coisas acontecerão? Quando veremos o cumprimento final das palavras de Jesus? O mundo quer respostas imediatas. Querem datas, previsões exatas, querem controlar o tempo, mas esquecem que o tempo pertence a Deus. O próprio Senhor Jesus nos alertou sobre essa busca por datas. Em Mateus 24:36, ele disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso significa que não cabe a nós determinar um calendário profético, mas cabe a nós estarmos preparados. Os eventos que temos testemunhado, fenômenos astronômicos, sinais nos céus, mudanças climáticas, conflitos e crises globais, não são apenas notícias isoladas. Eles compõem um quadro profético,
uma sequência de acontecimentos que apontam para um tempo de grande transição. No livro do Apocalipse, vemos descrito um período chamado de Grande Tribulação, um tempo de juízo, angústia e transformação mundial. Jesus nos advertiu que antes desse tempo, sinais extraordinários seriam vistos nos céus e na terra. Mas vejam bem, ainda que não saibamos o dia exato, a Bíblia nos dá um sinal muito claro de que a contagem regressiva já começou. Em 2 Tessalonicenses 2:3, está escrito que o homem da iniquidade, o anticristo, se manifestará antes do grande dia do Senhor. Ou seja, há um evento crucial que precederá o clímax dessa história. Meus queridos, olhem ao redor. O mundo está se movendo rapidamente para um novo sistema, onde nações se alinham, onde poderes se levantam e quedas acontecem. A Bíblia nos ensina que o anticristo surgirá em meio ao caos, apresentando soluções e promessas de paz. Muitos o seguirão cegamente, porque estarão espiritualmente adormecidos, ignorando os sinais que Deus já está revelando nos céus e na terra. O próprio Jesus nos deu um alerta crucial em Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A chave não é adivinhar datas, mas sim viver em constante estado de prontidão. E aqui está algo poderoso. Enquanto o mundo se afunda no medo, na incerteza, na ansiedade sobre o futuro, os filhos de Deus devem erguer suas cabeças, pois Jesus nos prometeu em Lucas 21:28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isso significa que os sinais no céu não devem nos levar ao desespero, mas à esperança. O mundo pode tremer, mas aqueles que confiam no Senhor sabem que Ele tem tudo sob controle. Os céus se abalam? Sim. O sol e a lua mudam? Sim. Mas há algo que nunca mudará: a fidelidade de Deus. Agora, diante de tudo isso, surge a grande questão. Você está preparado? Não estou falando apenas sobre estar ciente das profecias ou dos sinais. Estou falando do seu coração. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo? Se este fosse o último dia da sua vida, você poderia dizer com certeza: estou em paz com Deus, estou pronto para estar na sua presença? Porque, amados, saber sobre os sinais não é o suficiente. A única preparação verdadeira é ter um relacionamento real com Cristo. Não basta apenas assistir às notícias e perceber que o mundo está mudando. Você precisa estar espiritualmente desperto, viver em santidade, buscar a Deus com todo o seu coração. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e sentindo que precisa se reconciliar com Deus. Talvez sua vida espiritual tenha esfriado, talvez você esteja distante do Senhor, mas hoje é o dia de voltar. Não endureça seu coração. Jesus está chamando você para perto dele, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Eu quero orar por você. Se você sente que esta mensagem falou ao seu coração, se você entende que precisa se aproximar mais de Deus, feche seus olhos neste momento e ore comigo. Senhor, eu reconheço que os tempos estão se cumprindo diante dos meus olhos. Eu vejo os sinais no céu e na terra. E eu não quero ser pego de surpresa. Eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Fortalece minha fé. Desperta meu espírito para que eu esteja pronto para a Tua vinda. Eu quero viver para Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia. Deus ouviu você. Agora, não pare por aqui. Continue buscando ao Senhor. Continue se preparando. Continue atento aos sinais. Porque o Rei está voltando, e muito em breve, aqueles que o amam verão com seus próprios olhos o cumprimento final de todas essas promessas.